Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. Esse podcast, ele tem como objetivo a gente se conectar com pessoas que estão no mundo da inovação, do design, da criatividade e a gente conversar sobre, trocar um pouco sobre como que o design, a inovação, a sustentabilidade se desdobram no nosso universo e principalmente o que a gente tem a fazer pela frente. Hoje eu conversei com o Bruno, Bruno Santos. Ele é formado em História, ele começou a atuar com design pela educação. Ele passou a trabalhar depois com design de serviço, na área de saúde pública, num projeto que ele vai comentar aqui no nosso episódio que se chama Saúde em Ação. Depois ele foi para a Livework, onde ele acabou assumindo a área educacional, a Livework Academy, e onde ele criou conteúdo, curso sobre teoria do design e da inovação. A conversa com o Bruno hoje claramente foi debatendo sobre esse tema, inovação, design, como se aplica o nosso contexto hoje, para onde a gente vai. O que eu acho que é interessante da nossa conversa foi o passo para trás que a gente deu para refletir sobre as problemáticas do design e da inovação no universo de projeto, no universo corporativo, no universo do mundo das empresas, o que falta, o que a gente tem a fazer. Então, sem mais delongas, deixo vocês com o Bruno Santos. 1, 2, 3, prototipando. Bruno, cara, obrigado mais uma vez por topar fazer esse bate-papo. Tô bem animado aqui para te ouvir. E, enfim, a gente já começou conversando algumas coisas aqui que acho que tem a ver com o tema de hoje, então tô animado para o nosso papo. Legal, Pedro. Cara, imagine eu que agradeço pelo convite. É um grande prazer poder contribuir com o debate sobre inovação, sobre design, e é super legal poder ajudá-los aí nesse trabalho de difundir algumas reflexões para a nossa área. Vamos dar um passo para trás, Bruno, porque quando a gente fala em inovação, normalmente a gente já vai para casos práticos, aplicações, como que estão fazendo, como que não estão fazendo, mas eu gosto de começar pelo começo, né? E aí tem uma pergunta que eu quero muito te ouvir, aí fica super à vontade para ir pela direção que você quiser, mas a gente precisa inovar? Cara, eu acho que essa é uma grande pergunta, acho que é uma grande questão da minha prática e que acaba, das minhas reflexões que acabam, de alguma forma, levando a minha prática, né, profissional. Eu acho que nem sempre, para responder primeiro, mas o que eu tenho percebido é que a nossa sociedade, no momento atual, a gente tem um certo fetichismo, né, por fazer as coisas de uma nova forma. Mas nem sempre fazer as coisas de uma nova forma é preciso, né? E aí, para poder, acho que divagar um pouco mais sobre isso, eu acho legal a gente pensar sobre o que é inovação, afinal de contas, né? A gente tem algumas definições acadêmicas, né? Tem inclusive a OCDE, a Organização para a Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, né? Ela tem dois manuais, o Manual de Frascati e o Manual de Oslo, e no Manual de Oslo ela vai tentar definir o que é inovação, né? Só que é interessante que quando ela define o que é inovação, ela diz esse material ele não é a palavra final sobre o tema, ele é muito mais para tentar apoiar alguns debates e etc. Ou seja, nem a OCDE consegue definir exatamente o que é inovação, né? E aí, então, qual que é o grande ponto aqui? Vamos fazer coisas de maneira diferente. E a minha pergunta é, para quê? A sensação que eu tenho, e aqui agora parece que eu vou desviar um pouco do caminho, mas eu já encontro lá na frente, é que a gente tem uma busca por algo que a gente nunca vai conseguir chegar, né? É um pouco do que o Schopenhauer, né? Falando aqui um pouco de filosofia, é um pouco do que o Schopenhauer traz quando vai falar de felicidade humana, né? Tem uma frase do Schopenhauer que até ficou famosa ultimamente, eu vi ela em alguns lugares, que fala que que a miséria humana está sempre entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Porque aquilo que a gente consegue perde valor, né? Automaticamente. Então, eu imagino que seria como se a gente tivesse uma cenoura na frente de um cavalo, sabe? E aí o cavalo dá um passo à frente, ele vai, mas a cenoura também está se afastando ao mesmo tempo. E eu acho que isso tem muito mais a ver com o que eu vou chamar aqui, só para dar um tom poético para as coisas, mas tem muito mais a ver com a miséria do vazio humano do que com as necessidades práticas que a gente tem, né? E eu vou dar algum exemplo. Eu venho da área da educação, eu sou formado em História, fui professor do Estado, da rede privada, por alguns anos. Vamos falar de inovação na educação. É muito comum você ver escolas particulares
a rede privada, isso é muito mais forte, né? Fala assim, a gente usa tablet em sala de aula, né? Então os alunos vão aprender conectados à internet. Mas o que é o aprender? O aprender é uma troca de experiência maravilhosa entre dois indivíduos, né? Entre que na instituição escolar a gente chama professor e aluno, mas que não precisa ser, né? Quando eu converso com você, quando eu converso com uma pessoa que eu acabei de conhecer, eu estou automaticamente aprendendo, né? Eu estou o tempo todo aprendendo. E aprender é relação. É relação entre dois humanos, né? É uma relação que se dá entre duas histórias que se cruzam. E aí a pergunta que eu faço, a gente precisa mudar isso? Né? E a resposta que eu dou é que não. Eu posso aqui abrir qualquer site de conteúdo e aprender alguma coisa, mas eu vou escolher isso ou eu vou escolher estar aqui com o Pedro me explicando como é que as coisas funcionam, porque ele vai usar um exemplo legal que vai se cruzar com a minha história de vida e isso vai trazer uma questão afetiva para aquele conhecimento, né? Então, quando a gente fala de inovação, é um pouco sobre isso que eu penso. No fim das contas, se a gente parar para pensar CRM, né, o que é o CRM? O CRM é exatamente o que o Manuel da padaria de uma cidadezinha do interior faz. Ele sabe quem é teu pai, quem é tua mãe, o que eles comem, e vão falar para você, pô, saiu aquele salgado que teu pai adora, você não quer levar para ele? Então, na verdade, a gente está tentando massificar algo que no interior existe até hoje, e a cadernetinha de anotação, o cara lembrar que o seu mecânico lembrar que é o teu aniversário, né? Enfim, então a gente está inovando? Talvez não, né? Talvez a inovação seja um fetiche que a gente criou e que a gente sabe que nunca vai alcançar, né? E aí a gente dá um nome para isso e, enfim, chama de inovação. Então, eu acho que essa problematização, quando a gente fala o que você faz é o trabalho com inovação. Beleza, o que é inovação? Né? O que você inova, afinal de contas? Então, eu acho que essa provocação, quando eu estou dando palestra, aula e essas coisas, eu sempre gosto de levar essa provocação, porque senão a gente cai no comum, né? Bom dia, tudo bem, e você, né? E pronto, aquela coisa mais automática. E é legal a gente pensar, para onde a gente está indo, afinal de contas, né? E aí eu acho que a gente começa a entrar também um pouco na seara do design, porque aqui a gente acho que está falando de dois componentes principais, né? Tanto a intenção que está sendo colocada nesse processo, e também na forma, né? No jeito de fazer, né? E aí você comentou sobre massificação, eu vou querer voltar um pouco nisso mais ali para frente. Mas como é que, na tua experiência, Bruno, como é que o design ele existe nesse processo, né? Tanto de uma forma espontânea, quanto de uma forma processualizada, metódica. Como é que o design ele entra nessa fórmula que você está montando para explicar a inovação? Legal, eu acho essa uma boa pergunta, e eu sempre gosto de fazer isso, né? Responder o que significa, né? E o que é design, afinal de contas, né? Outro dia eu entrei num debate que é bem interessante e eu gostaria de trazer pelo menos algumas pinceladas desse debate por aqui. O design, ele hoje, pelo menos, porque, enfim, né, o design ele passa por uma mudança histórica, né, desde que ele surge como design. Se a gente pega, por exemplo, a Idade Média, né, como é que as coisas eram produzidas? Você precisa de algo, então o Pedro precisa de algo. Eu vou lá, tiro as medidas do Pedro e faço esse algo, né? E aí você tinha, então, o aprendiz e o artesão. Então, o artesão, ele comandava os processos, ele dominava, ele tinha um conhecimento dos processos, e o aprendiz estava ali executando, né? Quando a gente tem a industrialização, o que vai acontecer? Quem começa a conceber os projetos são os engenheiros. E quem vai fazer a execução são pessoas que não têm nenhum conhecimento técnico sobre aquilo, que é o que se chamou em algum momento, talvez até de uma maneira mais crítica, de apertador de parafuso, né? Que assim, o cara ele aprende que ele tem que girar aquele parafuso e ponto final. É tudo que ele sabe de todo o processo de produção. E aí existe uma distância muito grande entre uma coisa e outra. E o design, originalmente, né, ele vai vir para tentar preencher esse vazio. Fazer essa comunicação entre o que é necessário tecnicamente, né, e o que tem que ser feito para que o que é necessário tecnicamente aconteça. E ao longo do tempo, o design foi passando aí, desde o Kutmas, né, que é aquela escola soviética que vai tentar trazer
um aprendizado amplo das coisas e tal, até Bauhaus, etc., o design ele vai passando por algumas questões que começam a girar em torno do estético, né? Mas o design a gente já sabe, já há bom tempo, já tem essa definição de que não tem nada a ver com estético. Hoje, o design ele é tido principalmente como um processo pautado na busca por atender às necessidades das pessoas, né? E aí, para eu entender as necessidades das pessoas, eu preciso ouvi-las. Beleza, então, o que faz de um designer um designer? Ele poder ouvir as pessoas para para atender aquilo que ela precisa. Talvez seja isso, eu não sei, eu estou aqui lucubrando, tá? Talvez isso faça de um designer um designer. Mas aí eu te pergunto, como é que o teu cabeleireiro concebe o corte do teu cabelo? Ele pergunta o que você quer, ele olha os teus traços e diz, talvez isso não combine com o teu rosto, então eu vou fazer de uma outra maneira. Seria, portanto, o cabeleireiro um designer? O que é que um pedreiro na tua casa, quando você precisa fazer uma reforma, faz? Ele também escuta o que você precisa, vai lá e executa o que você, para atender aquela sua necessidade, né? E aí, a gente pensar em profissão por profissão, a gente começa a perceber que tudo é design. Só que se tudo é design, portanto, nada é design, porque o pensamento dialético traz essa questão, né? Se todo mundo é meu amigo, então ninguém é meu amigo, porque eu trato todo mundo igual, né? Então, o pensamento dialético ele faz isso. Se tudo é design, então nada é design. E aí, eu vou trazer aqui uma passagem de cabeça, então, por favor, não sejam tão rigorosos com a minha memória, mas o Marx, o Karl Marx, aquele economista, ele tem uma coisa uma passagem que eu acho muito legal, que ele diz o seguinte, que uma abelha, ela vai fazer uma colmeia, ela vai construir uma colmeia que deixaria qualquer engenheiro com inveja. No entanto, o pior engenheiro é melhor do que a melhor abelha. Por quê? O engenheiro ele consegue pensar antes de fazer. Ele concebe um projeto dentro da cabeça dele, e aí ele transforma o meio que está ao redor dele para fazer com que aquele projeto se concretize. Ao passo que a abelha só faz, né? Uhum. Então, esse ato de pensar, de conceber, para depois você olhar o que está ao seu redor, usar as ferramentas e transformar a sua realidade para que aquilo que você idealizou se materialize, isso é, para o Marx, o que diferencia o ser humano de todos os animais. Uhum. Esse processo, na minha opinião, é o design. Então, eu até costumo dizer que o design ele não existe enquanto área, né? O design ele é uma prática da ação humana, né? Uhum. É assim como eu o vejo. Então, qualquer pessoa que você fala para ele, cara, constrói um carro para mim, um carro de madeira para mim. A primeira coisa que ele vai fazer é o quê? É criar uma imagem daquele carro na cabeça dele, que é o que a gente chama de imaginar, né? Imaginar é criar uma imagem. E aí ele cria essa imagem na cabeça dele. Ele vai, pega um papel, faz um rascunho. Aí ele vai, pega as madeiras, corta as madeiras, bate prego, pronto, ele criou ali uma réplica de um carro em madeira para você. Essa pessoa, na minha concepção, ela fez design. Né? Uhum. Porque para mim é aí que o design está. E quando a gente fala agora, né, encontrando com o nosso papo inicial ali, quando a gente fala de inovação por meio do design, é sobre isso. É sobre eu ouvir o que as pessoas precisam, e aqui eu problematizo também, porque às vezes a gente ouve o que as pessoas precisam, mas às vezes nem sempre a gente ouve o que as pessoas precisam. E aí a gente cria uma imagem do que pode suprir aquela necessidade, e aí a gente vai e executa aquilo. O que acontece hoje é que, na maioria das vezes, quando a gente cria a imagem de algo que possa suprir a necessidade daquela pessoa, a gente vai pensar em alta tecnologia. A gente vai pensar hoje, em especial, em IA, vai pensar em software, em hardware, vai pensar nessas coisas. Mas, às vezes, o que a pessoa precisa não é isso. Né? Uhum. Às vezes, eu trabalhei num projeto de saúde, de design em saúde, e eu me lembro que o pessoal de saúde fala muito isso. Eles têm o que eles chamam de pacientes queixosos, geralmente idosos, que arrumam uma dor de cabeça para ir lá na UBS, né, no posto de saúde. E o que aquela pessoa quer? Ela só quer companhia. Ela só quer alguém para escutar, para perguntar sobre como está o dia dela, e etc. E às vezes é o que a gente precisa. Então você pode ter um totem de autoatendimento na padaria do Manuel lá do interior, você pode. Mas você também pode ter o Manuel perguntando, cara, como é que está sua mãe? Tá tudo bem?
E isso pode ser o processo de inovação. Isso pode ser o que o usuário está precisando naquele momento, né? Uma proximidade maior com quem está atendendo ele, porque ali ele cria uma rede de contatos. Hoje você vai em qualquer rede de fast food, você entra, pede, come e vai embora sem trocar uma única palavra com ninguém. E aí a pergunta que eu faço é isso que a gente está precisando? E eu não tenho uma resposta para isso. Aí eu acho que mora um pouco de qualquer crítica que a gente tenha a fazer ao design, né, em relação à sua visão de futuro. Assim, eu acho que a gente começa a refletir sobre que design a gente quer construir daqui para frente, né? Porque eu acho que tem um ponto muito importante do que você trouxe, dentro de várias coisas que passaram na minha cabeça aqui, é o quanto a digital do designer fica no projeto, né? Porque uma pessoa que ela está projetando, ela tem o seu viés, e esse viés ele vai marcar aquela exploração, aquela solução, né? Uma pessoa que ela sempre tem o viés da alta tecnologia, ela vai levar tudo para aí. E aí é necessário também uma habilidade eu acho que, e além da empatia, entrar um pouco no campo da humildade, entrar um pouco no campo eu talvez não saiba tudo que é necessário, né? Ou eu provavelmente não sei, e talvez o cliente também, ou o usuário não saiba, ou a pessoa não saiba, e a gente vai precisar achar uma forma e aí despertar um pouco essa curiosidade, né? E aí você trouxe uma coisa, Pedro, que eu achei muito legal, que é essa coisa da digital, né? O designer deixar a digital dele no projeto. Eu acho que sempre deixa, né? A gente, enfim, na história, na ciência, né? História, a gente tem muito esse debate, né? De que não é possível qualquer humano fazer qualquer coisa que não esteja ele expressado ali. E existe esse debate de que um bom designer é aquele que age como um artista e deixa a sua digital ali, a sua assinatura, a sua marca registrada, ou o bom designer é aquele que não deixa, né, ou que deixa uma marca menor da tua digital, e que aí ele, portanto, tenta abrir mão o máximo possível das suas concepções e etc. Né? E aí eu só trouxe esse ponto porque eu acho que é nessa conversa que o design vira arte, sabe? Porque Totalmente. O que é um bom artista, né? O bom artista é o que deixa digital ou é aquele que consegue ser um camaleão, né? E eu acho que o design ele vai orbitando esse debate nesse sentido. E eu só queria sublinhar porque eu achei bem legal o que você trouxe. Não, total, mas é legal essa discussão, Bruno, porque assim, se a gente for buscar a raiz de quando que isso ficou pulsante, esse questionamento, né? Eu tenho que me abster dos meus vieses, então vamos higienizar os vieses. Isso vem muito de um processo de pasteurização dos anos 70 para cá, né? Então, assim, a gente vai pasteurizar o design e vai ficar tudo caixinha de leite com todo aquele rótulo sempre igual, então tem o tipo A, tem o tipo A, tem o tipo não sei o quê. Se a gente for buscar a história da prática de projetista, a gente vai ver que, assim, essa discussão é muito recente, é muito nova e muito ancorada numa visão neoliberal de organização de sociedade, né? Exatamente. E aí eu ia exatamente completar com isso, de que essa prática de o designer não deixar a sua digital, se isso não diz muito sobre a nossa sociedade, né? De claro. Que quanto menos eu anonimizar o Pedro, mais substituível o Pedro fica. E aí a gente entra num processo em que o Pedro vira uma única engrenagem, um apertador de parafuso, de que eu posso trocar a qualquer momento, porque afinal de contas ele não tem uma marca dele, né? Então é um debate que eu acho que todo debate do design ele é muito legal para mim, porque ele transborda o design, né? Teve um projeto de um ex-aluno que eles pediam indicações de livros, né, para ser um bom designer de serviço e etc. E eu sempre disse, cara, não é nos livros de design que você vai se formar um bom designer. Então, lê filosofia, lê sociologia, lê psicanálise, psicologia e etc. Eu acho que são coisas que vão te fazer refletir e transbordar, de fato, o design, e que é onde o design está, né? O design está fora dele, se é que ele está em algum lugar. Boa, boa. Cara, eu quero aprofundar nessa discussão, porque aí a gente está falando também sobre... Aí vamos entrar no mundo do trabalho e como que existe essa interferência no primeiro, segundo e terceiro setor, né? Um bom designer, e aí eu quero trazer um pouco de um tópico que você trouxe até para a nossa pauta,
ele tem essa capacidade, né? Como é que o design hoje, na tua visão, ele impacta o colaborador? Porque o colaborador, ele é o designer e o cliente dele, muitas vezes, é um colaborador, né? Muitas vezes a gente está desenhando soluções B2B ou soluções intra-empresa. Hoje, como é que você vê essa equação funcionando, Bruno? E acho que mais do que isso, onde é que a gente, como pessoas da área, onde é que a gente está errando? Essa é uma boa pergunta. Bom, primeiro, essa relação. Eu vejo que o designer, ele equilibra pratos, no sentido de que ele tenta equalizar uma equação que não tem solução na forma como a gente se organiza hoje, que é a seguinte: o usuário, ele quer um serviço melhor possível e com o preço mais baixo. O colaborador que serve esse usuário, ele quer maior participação política na empresa, de decisões de maneira geral, e melhores salários, ou mais benefícios, etc. E a organização em si, o que ela precisa cada vez mais é aumentar lucro. Então, reduzir custo, né, para aumentar o lucro, para se manter viva. Não tem juízo de valor aqui, por enquanto, nisso que eu estou colocando. Então você diz, beleza, eu preciso de um bom atendimento para o meu usuário estar contente. Esse bom atendimento envolve a felicidade do teu colaborador, né? E a felicidade do teu colaborador, ela tem um custo, que a organização, se ela visa um lucro maior, ela não vai abrir mão disso, então ela tem que repassar esse custo para o usuário. Isso aumenta o valor, né? Então a gente não equaliza. Se você aumenta uma barrinha, você diminui necessariamente a outra, né? Você tem, sei lá, 20 pontos para distribuir para cada um, você tem que distribuir. Se você dá mais para um, vai dar menos para o outro. E é uma relação de contradição de interesses, né? Cada um tem o seu interesse. E o designer, ele está tentando equalizar isso, né? Ele vai tentando equalizar isso cada vez mais. Eu estou falando aqui sobre relação, né, com o colaborador, mas isso também envolve as questões ESG, por exemplo, que está bastante em pauta ultimamente, né? Em 2020 ou 2019, salvo engano, a Food Service publicou uma pesquisa bastante interessante, de que 99% dos usuários admitem que a embalagem ela tem um peso na decisão de compra, né? Cara, 99%, posta a margem de erro, que eu não sei de quanto é, porque eu não conheci a metodologia, mas a gente pode dizer que todo mundo admite que a embalagem faz diferença. Uma embalagem mais chamativa, mais atraente, geralmente é uma embalagem mais robusta, ou seja, mais poluente, né? E aí a pergunta que eu faço para qualquer organização e aí, você dá o que o teu usuário quer, que é uma embalagem legal, ou você mantém uma bandeira de proteção ao meio ambiente? E eu acho que essa é uma grande contradição. A mesma coisa em relação ao colaborador, né? Porque o colaborador, ele é meio deixado de fora dessa parte ESG, mas ele está ali o tempo todo, na verdade. Se a gente for, né, desdobrar essa questão de sustentabilidade, ser sustentável é social também, né? Então você ter não sei, um colaborador eu estou imaginando que será um restaurante, né? Um garçom que sirva um prato que ele não é capaz de comprar, qual que é a relação que ele vai ter com aquele usuário, daquele consumidor daquele prato, né? E aí a gente pensa. E hoje, não só no Brasil, mas em especial no Brasil, a gente tem o viés da força, né? Você faz porque a pessoa é obrigada a fazer, senão ela é demitida, né? Você não tem o do convencimento, que cara, vamos fazer porque se eu crescer, você cresce junto, porque geralmente essa relação não existe mesmo, né? Se eu crescer, você não cresce junto, eu cresço é assim que as coisas funcionam na maioria dos lugares, né? A gente tem alguns exemplos de organizações, de empresas que fogem um pouco dessa regra, mas a gente sabe que a regra é essa. A regra é que não necessariamente o sucesso da organização se reflete no sucesso dos seus colaboradores. Muito embora sempre o fracasso de uma organização, ela reflete no fracasso dos colaboradores, porque acaba sendo demitido, acaba tendo redução, né, de benefícios e etc. Então, é uma relação que não é só material, ela é também ideológica, né? E aí é que a gente começa a entrar num pântano ali, porque a gente tem uma questão material de que, claro, a organização ela quer cada vez mais lucro, mas a gente teria que ter uma compreensão ideológica de que
a distribuição desse lucro é uma maneira que eu tenho de transformar o meu colaborador em algo, em alguém mais feliz e, portanto, a minha organização em algo transformador. Né? O que a gente sabe que ainda não acontece. Mas sempre que eu levo esse debate do design, da inovação, de ESG e etc., é nesse ponto que eu toco. Né? Parece que isso tem um custo, mas não é custo, né? É investimento. Para que serve uma organização? Qual que é a missão de uma organização? Eu acho que essa é a primeira pergunta que tem que se ter, né? O que a gente quer? Vamos empreender? Vamos, mas o que a gente quer com isso? A gente quer transformar o mundo? Então vamos começar transformando a vida dos nossos colaboradores, né? É o mínimo que a gente deveria esperar, e que nem sempre acontece. Cara, nossa, tem muitos caminhos que a gente pode ir, mas a primeira pergunta que eu já quero soltar de bate-pronto, assim, Diego. Desculpa, Bruno, olha, tô com o Diego na cabeça. Não tem... Cara, qual que é... porque essa equação, ela tem um processo de decisão, né? A gente precisa decidir onde que a barrinha ela vai cair para outra subir. Isso considerando que a gente não resolva o paradigma da colaboração versus competição, né? Acho que é esse o paradigma que a gente está hoje, e naturalmente a competição ela está na frente. Então, considerando isso, hoje, qual que, na tua visão, é o papel das executivas e dos executivos nesse processo? Porque, normalmente, são os grandes tomadores de decisão ou é quem coloca a pauta, é quem forma a agenda. Né? Você trouxe um pouco da movimentação política, que, enfim, é um componente, eu diria, do ser humano, né? Não só das empresas. Qual que você vê que é a responsabilidade e o papel das executivas e dos executivos nesse processo? Eu acho que aí a gente tem uma coisa que é muito legal. Geralmente, quem contrata, quem vai buscar um designer de serviço, vamos pensar num C-level, né? Que está buscando um núcleo de designer de serviço ou está buscando uma consultoria, na maioria das vezes já são pessoas sensíveis a essas questões e que, portanto, facilitam bastante o nosso trabalho. Desafiador é quando você é designer numa organização que não está sensibilizada para isso ainda. Porque aí e isso é um grande problema, em especial para as consultorias de maneira geral, né? Porque a consultoria é uma prestadora de serviço. Eu chego para um cliente, ele diz, não, esse não é o melhor jeito, eu não quero, o pessoal está pedindo demais, né? Não escuta eles. E aí você tem o papel de tentar aí pedagogizar essa relação, né? E mostrar para aquela pessoa de que, cara, não é assim que as coisas funcionam. Mas a depender do setor, e alguns setores eu vejo que isso é um pouco mais forte, a ideologia, o comportamento, ele é muito top-down. E aí você tem uma margem de negociação ali, de argumentação, porque você é uma consultoria, então, teoricamente, você tem ali o conhecimento, né, a propriedade para falar do que você está falando, mas tem um limite ali. Então, eu acho que a maior importância que se tem para essa relação ser uma relação mútua, né, é o saber ouvir. E que a gente não aprende em nenhuma escola de negócio, infelizmente, né? Eu acho isso incrível, que, sei lá, comunicação não violenta, escutativa, são temas que estão fora das escolas de negociação, justamente quando negociar envolve uma comunicação legal, uma escuta bacana, mas as pessoas não aprendem, né? Elas vão aprender sobre churn, vão aprender sobre emitida, vão aprender sobre um monte de coisa que anula o fator humano, que é o fator presente em 90% do tempo de trabalho, né? Ou até mais, talvez. Então, o que eu vejo é que a gente tem uma carência, enquanto sociedade, uma carência de uma formação mais humanística que colocasse essas pessoas, mesmo os líderes, aliás, não mesmo, mas em especial os líderes, né? Num lugar de escuta e acolhimento, num lugar de compreensão maior e de menos embate, né, de menos conflito. E eu acho que é uma grande questão para resolver boa parte dos problemas da nossa sociedade, né, em especial no mundo do trabalho.
E aí, o designer ele fica com uma constante encruzilhada, né? E acho que uma das encruzilhadas é a velocidade, né? Porque naturalmente a velocidade precisa baixar, né? Para você conseguir ouvir a velocidade, não dá para acelerar mais, né? É E ao isso. mesmo tempo existe uma pressão muito grande, cada vez mais, né? As margens são mais apertadas, o tempo de resposta às complexidades do mundo muitas vezes é necessário que seja mais rápido, né? Ou mais ágil, enfim, a gente pode fazer uma diferenciação também, mas é uma grande encruzilhada, né? É uma grande encruzilhada e eu acho que a gente não aprendeu nada com o nosso passado recente. Uhum. Se você olhar a pandemia, né? Às vezes é até inacreditável pensar que a gente cruzou uma pandemia, né? É uma coisa muito maluca. Mas quanto tempo demorou para a vacina ficar pronta, né? A academia, né? A pesquisa acadêmica, ela leva tempo porque ela é rigorosa. Então, quando a gente diminui o tempo do designer, o que a gente está fazendo é diminuindo o rigor, é diminuindo a qualidade. Essa é a verdade. Se você tiver uma coisa feita em 5 meses, feita em 2 meses, não é a mesma coisa. Você vai deixar um monte de coisa passar. E isso a gente vê quando a gente vai fazer entrevista com o usuário, por exemplo. Agora, entrando bem numa parte prática. Qual que é o recorte de usuário que a gente tem? Né? A gente não leva, quer dizer, a gente não leva, não. A gente tenta levar, mas não consegue levar em conta gênero, faixa de idade, poder aquisitivo, escolaridade, porque se a gente começa a fazer esse recorte, só nesses 4 que eu trouxe, vamos pegar gênero, né? Então a gente vai ter aí alguns gêneros para trazer. Aí a gente vai trazer para cada gênero uma faixa salarial, para entender o poder aquisitivo. Para cada faixa salarial, uma escolaridade. E aí a pessoa fala assim, eu preciso escutar 8 usuários, 10 usuários. Você não consegue ouvir nenhuma única pessoa de cada um desse recorte que eu trouxe aqui, né? E isso faz o quê? Isso diminui a qualidade da entrega. Necessariamente vai diminuir a qualidade da entrega, porque você acaba trazendo, né, aqueles pontos todos que as pessoas trazem com maior limitação. Vira quase que uma opinião pessoal. Você não consegue, né, fazer um trabalho rigoroso com isso. E aí, o que a gente faz? A gente pega essa distorção que é gerada pelo encurtamento do prazo e a gente dá uma resolução estética para ela. E aí você vai, sei lá, desenvolver um aplicativo, eu estou aqui usando qualquer exemplo, então você tem uma questão estética do aplicativo que é muito bacana e uma questão funcional que não que ela seja ruim, mas que ela não é tão incrível quanto poderia ser, porque você teve uma limitação nas suas entrevistas, teve uma limitação, enfim, em tudo que você teve, por uma questão de tempo, né, de redução de tempo. Então, e aí eu vejo que a importância do design estético, ele está aí, para tentar suprir uma necessidade funcional que existe por conta desse achatamento dos prazos, né? E se o designer ele não tem uma habilidade de navegar no negócio, ele naturalmente não tem capital política e naturalmente ele fica à deriva das decisões de outras pessoas, exatamente, é. é isso. E o designer, ele tem um grande desafio, que ele é o advogado do usuário, né? Então, ele faz a contramão a publicidade, ela pega o que a empresa acredita e leva para o usuário. O designer, ele faz o caminho oposto, ele pega o que o usuário precisa, ou que ele acha que precisa, e vai defender isso internamente. E às vezes essa defesa, ela exige isso, essa habilidade, né, de saber navegar, de falar língua de negócio, de compreender, de saber se colocar no limite do conflito, né, mas sem gerar esse conflito. Então é um desafio bastante grande, por isso que eu digo que o design, ele transborda o próprio design, né? E a habilidade de articulação, né? Bruno, eu quero voltar no tema da massificação, porque esse é um desafio muito grande, né? Assim, a visão o que eu consigo observar é que muitas organizações gigantescas, corporações, contratam e têm lideranças que são sensíveis a esse tipo de conversa e debate, e aí montam essas estruturas de design. Só que, naturalmente, a gente tem uma problemática aí que é escala.
E na escala a gente deixa muita coisa para trás. Como é que você vê o design ele entrando nesse debate, resolvendo ou não essa equação? E o que o design ele contribui nisso, né? Porque uma coisa é a gente falar, o exemplo que você trouxe é muito interessante, né? O artesão vai lá, tira a medida, o cabeleireiro vai lá, ele vê mais ou menos a sua face, entende qual que é o caminho. Mas a gente precisa dar uma solução para 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Como é que você vê o design se comportando nesse modelo? Onde que é a barreira que a gente ainda não conseguiu ultrapassar, o próximo desafio, e o que a gente já está conseguindo fazer? Eu acho que a gente tem dois caminhos para resolver essa equação, né? O primeiro caminho ele é mais disruptivo do ponto de vista social. Por que a massificação ela é importante, né? Ela é importante porque nós temos. Eu estou falando aqui muito de serviço, né? De produto a gente talvez tenha uma outra lógica, mas no serviço ela é importante porque nós temos grandes aglomerados urbanos, né? Então, assim, se você pegar qualquer cidadezinha do interior, sei lá, de até 15, 20 mil habitantes, e pegar a capital de São Paulo, você vai ver que as relações são um pouco diferentes. Então, assim, a fila da padaria da cidadezinha, ela não é uma fila tão ruim quanto a fila de qualquer padaria de São Paulo, por exemplo, né? Por dois motivos. Primeiro, porque o deslocamento na cidadezinha é menor, então o tempo é uma questão mais relativa. E segundo, porque tem menos pessoas mesmo, né? Então, a gente tem essa questão de esses aglomerados urbanos que surgem por uma questão econômica de concentração regional de renda, né? Então, você tem a capital de São Paulo, um número muito maior de ofertas de emprego, as pessoas acabam migrando para cá, e o meu ponto aqui, eu estou trazendo esse ponto que é mais disruptivo do ponto de vista social, para dizer, esse não é o único modelo social possível, né? E eu acho que a gente consegue transformar as organizações para, a muito longo prazo, trazer isso para uma nova forma de organização, né, da sociedade de maneira geral. O segundo ponto é o paliativo, é a gente colocar o band-aid no furo do cano ali, né? E que aí é isso, a massificação ela é necessária para redução até de custos e democratização dos acessos e etc. É muito o que aconteceu na Revolução Industrial, né? Essa coisa de tirar medida, como você disse, né? Que, aliás, só uma curiosidade, a fábula da Cinderela, ela só faz sentido na Idade Média por isso, né? Porque você vai colocar o sapatinho, como assim eu coloco o sapatinho, Sim. vai servir na moça que estava lá? Mas é porque o sapatinho na Idade Média, ele era feito sob medida para aquela pessoa. Depois da Revolução Industrial, essa história perdeu completamente sentido, porque a moça calça 36, e aí quantas moças calçam 36, né? 36. Então, a gente tem essa questão. Mas quando a gente consegue, e olha só que legal eu trazendo isso, né? Olha como a massificação, ela tira a individualidade. Porque você calça 40, 41, 42, mas não é 40, 41, 42, porque ou vai sobrar um pouquinho, ou vai ficar um pouquinho pegando. Eu visto, sei lá, 40, a minha calça é 40, mas não é exatamente 40, porque você tem que levar ali na costureira para ela dar. Então, a massificação, ela despersonaliza. E o design, ele vai tentar personalizar, né? Só que essa personalização, ela acaba sendo mais estética, ela acaba sendo mais plástica, que é aquela coisa de eu entrar num site e tá lá, Olá Bruno, né? Mas esse Olá Bruno é Olá, e aí tem um código de programação que vai buscar o meu nome no banco de dados. Não é sobre mim, né? O meu nome tá ali, mas não é sobre mim. É igual e-mail de aniversário e essa coisa toda. E aí então o que a gente está tentando fazer é trazer uma aparência de personalização que na prática não existe, né? Na prática você tem essa personalização se você for assíduo em algum comércio pequeno, né? Eu estou falando aqui de nível de São Paulo capital. De repente quem está nos ouvindo é de uma cidade menor, muito provavelmente não faça tanto sentido assim. Mas se você vai, eu vou sempre no mesmo cabeleireiro, talvez você consiga ter essa personalização, né? Se não, sempre no mesmo mecânico, senão você não vai ter. E aí o que eu vejo, eu até falei, né, colocar band-aid no cano furado, que é um pouco sobre isso, né? O que a gente está tentando fazer é tentar trazer uma personalização que ela não é uma personalização autêntica,
né? Não é o Bruno e o Pedro que criaram uma relação, e eu falo, pô, Pedro, lembra de mim? Putz, cara, eu lembro. Não é sobre isso. É sobre eu entrar no site e ver o meu nome lá, mas porque o meu nome foi buscado no banco de dados e imprimido na tela ali, né? Então, eu vejo que tem uma questão aí. Por isso, eu agora voltando ao que eu disse em relação às entrevistas, por isso eu acho tão importante um público diverso nas entrevistas. Porque por mais que a gente não personalize do ponto de vista individual, a gente consegue, pelo menos, atender diferentes nichos. Para atender determinados nichos, de fato, ou variados nichos, de fato, o que eu preciso é ouvir diferentes integrantes daqueles nichos. E eu não faço isso. Né? Eu vou lá e vou escutar 10 pessoas. Vou escutar, quando muito, dependendo do tamanho do projeto, 15, 16 pessoas. Mas esse já é um número bastante elevado, né, do ponto de vista da agilidade do design e etc. Então, isso vai tornando um projeto mais nichado. Então, aí o que eu faço? Eu vou lá e recorto. Falo assim, não, eu quero atender um público de 30 a 40 anos, feminino, assim, assado. Beleza. Aí eu consigo nichar bem, e aí eu ouço lá 8 mulheres daquela idade, e aí eu consigo trazer alguma coisa para aquele nicho, né? Mas se eu for pegar um serviço de alta escala, né, um serviço muito escalável, fica muito difícil fazer isso, né? Porque eu precisaria ter um projeto contínuo, um núcleo de design interno nas organizações e que estão fazendo esse trabalho de melhoria contínua, de inovação contínua, e aí ele vai atendendo ao longo do tempo. Mas aí é projeto para anos, né? Projeto para um ano, talvez um ano e meio, né? Eu fiz parte de um projeto muito legal do SUS, um projeto chamado Saúde em Ação, que a ideia era levar acolhimento e atendimento humanizado às unidades básicas de saúde, UBSs, né, do interior do estado de São Paulo. Mas é um projeto de 2 anos. Né? Então, você vai lá, ouve a clientela daquela UBS, e aí você entende as dores daquela UBS, de uma única UBS da cidade. Né? Então, aí você passa lá, sei lá, um mês fazendo esse trabalho, e aí você forma os profissionais, e aí os profissionais conseguem ter uma melhoria. Então, é algo que é muito lento, né? É algo que senão é pirofagia. Senão a gente chega lá em 3 meses, faz um blueprint do tamanho de uma parede, fala assim, olha que coisa bonita, e no fim das contas, isso não vai impactar a raiz do problema, né? A estrutura das coisas. Bruno, para a gente começar a caminhar para o nosso fechamento, porque, enfim, se deixar, acho que a gente fica aqui até... Tem 5 episódios aqui, né? Cara, tem muita coisa para a gente explorar, mas, assim, tem um tópico que não tem como não falar, que é a famigerada inteligência artificial. E eu quero te ouvir, eu acho que a sua perspectiva vai ser interessante, porque é uma perspectiva de um historiador, então eu acho que naturalmente já vai para um outro lugar, mas como é que você está lendo essa situação com essas duas perspectivas? Né? Na perspectiva de um designer, né, de um projetista, e na perspectiva de alguém que compreende o que é distanciamento histórico. Né? Como é que você vê a inteligência artificial hoje com a total licença poética de estar errado amanhã, porque, enfim, a gente sabe como é que é o... Eu vou fazer essa advertência. Eu não sou sociólogo, portanto eu posso errar quando falo do presente, né? mas veja bem, a IA, cara, é um grande ponto. Eu acabei de fazer, inclusive, uma formação relâmpago sobre IA, né? Porque a IA está presente na nossa vida já há muito tempo, né? A gente tem uma hype aí por conta dessa questão da IA generativa e tal, e que tem feito um trabalho muito bacana do ponto de vista de produção. Eu estava até conversando com um amigo esses dias, né, que ele estava falando, eu acho que o design está cada vez mais ameaçado pela IA, né, porque a IA é uma coisa fantástica e tal. E eu sempre tenho batido muito nessa tecla, de que a IA substituir pessoas é muito mais sobre um fracasso nosso enquanto sociedade do que sucesso da IA. Porque você imagine você ter um trabalho automático bastante para ser substituído por qualquer coisa que seja. Né? Então é muito mais um fracasso nosso enquanto organização do trabalho do que um sucesso da IA. Né?
E em especial quando a gente começa a perceber como é que a IA vai gerando as coisas, né? Que é identificando padrões e etc, etc. Qual que é o ponto? Eu vejo que existe uma hype da IA hoje, que é uma hype que já aconteceu com o design thinking, né? Ali já aconteceu com as metodologias ágeis todas, e que hoje tá muito nisso. Eu acho que ela vai passar em algum momento, mas até lá ela vai deixar algumas marcas que são importantes, né? Que são bastante interessantes. Agora, eu continuo achando, tem uma frase que é, se não me engano, do Jung, e que seria ótima aqui, já que a gente está caminhando para o final, né? Porque é uma frase que eu gosto muito, que diz assim: domine todas as técnicas, conheça todas as ferramentas, mas ao tocar uma alma humana, seja somente uma alma humana. Né? Eu acho que é sobre isso. Eu acho que a IA ela não vai substituir a leitura de sinais que a gente tem quando a gente conversa, por exemplo, sabe? A IA ela pode te conhecer, você pode colocar várias coisas, ela pode saber se você está feliz ou triste. Mas só eu e só outros humanos podem olhar para o Pedro e falar: olha o sorriso que o Pedro deu, né? Olha como o Pedro arregala os olhos quando ele gosta de alguma coisa. Essa leitura afetiva é só outro humano que pode fazer. E aí a minha pergunta minha pergunta não, mas o meu incômodo aqui nós não estamos precisando de coisas que façam coisas automáticas. Nós estamos pensando justamente no contrário disso. É o caso do banco, cara. Eu me lembro que não muito tempo atrás, mas sei lá, uns 15 anos talvez, eu fui abrir uma conta uma conta universitária numa agência, e aí deu problema, eu tive que voltar no dia seguinte, foi a mesma pessoa que me atendeu, e aí a pessoa solta aquela coisa assim: putz, hoje conseguimos, né? Hoje você baixa um aplicativo no banco, está tudo resolvido em 10 minutos. Mas quando eu sou mais feliz? Essa troca que a gente tem, essa valorização do contato humano, ela precisa ser feita, né? Eu posso colocar ali uma IA para gerar um código de programação, eu posso, mas no final do dia de trabalho, eu não vou fazer happy hour com a IA, sabe? Isso até me lembra aquele filme Her, né? Que é bem legal. Pensei nele também. Você entende? E eu acho que a gente precisa de mais happy hours e menos execução, sabe? Se a gente for parar do ponto de vista, para analisar do ponto de vista histórico, o que a gente produz hoje em um dia é inédito, né? O volume de produção que a gente tem, seja de produto, seja de serviço, seja de dados, né? Ele é inédito em toda a história. E aí a minha pergunta é: a gente precisa de mais? No entanto, apesar de ter um longo espectro de ferramentas de comunicação, a gente tem cada vez se comunicado menos, né? Na pandemia, as pessoas aprenderam a fazer pão, porque faziam pão com a família em casa, né? Elas reaprenderam a fazer pão, porque faziam pão com a família em casa. Quantas horas da sua semana você passa com a tua mãe, com o teu pai, com tua namorada, teu namorado, enfim, é disso que a gente está precisando. Então, na minha opinião, a IA generativa, ela reduzir o trabalho, só faz sentido se a gente estagnar a produção. Se ela trabalha, ela faz mais, mas a gente está aumentando a produção, a gente continua perdendo o que a gente tem de melhor, que é o contato humano. Né? E aí a gente está, na verdade, cada um numa ilha deserta, pegando um monte de água de coco, mais do que a gente consegue tomar da vida inteira. E aí eu tô olhando você na sua outra ilha deserta, juntando coco, que você nunca vai tomar água daquele coco também de novo, e a gente não percebe que a felicidade não tá ali, né? A gente volta ali no nosso comecinho, no Schopenhauer, né? De que a felicidade não tá naquela cenoura, né? De que, cara, a gente já pode parar de andar, sabe? A gente já consegue. O que a gente precisa fazer é redistribuir, racionalizar, e usar algum tempo de ócio para olhar para o céu, o que não se faz em São Paulo, né? E não para menos, somos a sociedade que mais produz, mas também a sociedade mais triste, né? E eu diria a sociedade mais cansada, né? Para basear o Byung. A sociedade mais cansada.
É isso. Boa. Bruno, cara, eu queria te agradecer demais. Eu tenho mais um monte de coisa que eu queria trazer aqui, mas vamos fazer outras edições para a gente continuar essa conversa. E eu queria te pedir, cara, para quem gostou do que você trouxe, quiser saber um pouco mais sobre você, o seu trabalho, como é que as pessoas te acham, dá um pouco o caminho das pedras de por onde você anda. Vamos lá. Eu queria, em primeiro lugar, Pedro, agradecer muito, cara. Eu acho que foi um papo muito legal. Dar uma ventilada nas ideias, eu acho que é uma coisa muito bacana de se fazer. Queria publicamente te agradecer por toda flexibilidade que você teve. Essa conversa está marcada há muito tempo, mas eu acho que é muito legal que as pessoas saibam que teve um esforço da tua parte em se adequar à minha agenda que estava super problemática. E que isso é um trabalho que acontece, né? As pessoas ouvem as coisas prontas e falam, não, olha, foi lá conversando, não, cara. Eu dei muito trabalho pro Pedro, gente. Imagina, E eu queria muito, Pedro, agradecer, cara, pela sua flexibilidade, pelo seu acolhimento. Eu acho que é isso que faz a gente ser o que a gente é isso que faz a gente humano, né? Essa é a primeira coisa. Bom, para quem quer me encontrar, eu tô no LinkedIn como Bruno Santos. São dois nomes bastante comuns, então talvez tenha um desafio de se encontrar, mas eu também queria disponibilizar o meu e-mail, que é brunors@usp.br, né, .br, sem com. Fiquem à vontade, eu gosto muito de conversar sobre design, gosto muito de conversar sobre inovação, gosto muito de conversar sobre outras coisas também, então eu estou sempre à disposição aí para a gente poder bater um papo, e aí, Pedro, também me coloco à sua disposição, se você quiser fazer algum retoque aqui, quiser complementar alguma coisa, ou quiser gravar talvez um novo episódio, eu estou à disposição. Boa, boa. Bruno, obrigado demais, cara, pelo papo. Eu que agradeço. Um abraço. Muito bem, pessoal. Se você chegou até aqui, eu queria te agradecer por acompanhar a nossa conversa hoje. Naturalmente, acho que foi uma conversa muito rica, tem muita coisa aqui para a gente explorar ainda. E eu quero te fazer um convite. Se você está pensando em como é que você aplica essas ideias na sua organização, como é que eu aplico o design, como é que eu aplico processos de inovação e transformação de negócios que realmente façam a diferença na organização, a gente pode te ajudar. Né? Aqui na Ensaio, que é a empresa que leva o Prototipando até você, a gente é uma empresa de transformação de negócios, a gente utiliza muito das práticas do design, consumer insights, pesquisa de tendências, para a gente projetar as soluções para organizações, né? Tanto olhando para uma perspectiva de negócio, tanto olhando para uma perspectiva de mercado, quanto uma perspectiva do cliente, né? Ou das pessoas que a gente quer resolver o problema no final do dia, né? Então, hoje a gente tem uma abordagem estruturada, validada, que traz diversos impactos nas organizações em processos ágeis e chegando aos objetivos estratégicos que são traçados nos nossos projetos. Então, se você quiser se conectar com a gente, conversar um pouquinho mais, eu me coloco totalmente à disposição. Também você pode acessar o link na descrição do episódio ou visitar o nosso site, né, ensaio.cc/contato. Né, então, ensaio, como a palavra ensaio.cc, 2cs/contato, e a gente pode agendar uma conversa. Pessoal, muito obrigado e a gente se vê no próximo Prototipando.